Som, oi, ei, som, oi. Mais alto, para a Daiane. Deixa eu ver. Som, oi.
Vocês podem todos se sentar. A nossa saudação muito cordial a todos vocês. Algum de vocês aqui é visitante? Peço por favor que levante a mão. Vocês, mais gente aqui. É uma alegria para a gente ter vocês aqui conosco esta noite. Nós damos sequência, iniciando com o cantar do hino 78. Peço à congregação que se ponha em pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E duvido acha maldade do meu pecado.
Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus vos pergunto, é essa a vossa sincera confissão? Que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo. Se é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como introito, teremos o Salmo de número 19, que leremos em conjunto, versículos 7 a 14. Salmo 19, 7 a 14. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, enviaste o teu Filho Jesus para sofrer rejeição, para que nós conhecêssemos a verdade. Senhor, pela tua palavra e teu Santo Espírito, guia-nos a crer mais neste Jesus e a com ele sofrer a rejeição que é necessária para o proclamar da tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. A congregação pode se sentar. A leitura do Antigo Testamento é do livro de Neemias, o capítulo 8. E uma boa seleção de versículos aí. a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante das portas das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxeram o livro da lei de Moisés, o que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto dos homens como das mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu os livros diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, dentro das alvas até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvido atento o livro da lei. Capítulo 5 e 6. Esdras abriu o livro, e à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abriram e leram. Todo o povo pôs em pé. Esdras, bendizei ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu amém. Amém. E levantaram as mãos, inclinando-se, adoraram ao Senhor com o rosto em terra. 8 a 10. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, e escribas, os levitas, que ensinavam todo o povo, que lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carne gorda, tomai bebida doce, e envieis porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A leitura da epístola, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, a primeira sentença. A unidade arrogante da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não só a mão?
não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Certo é que muitos membros, mas só um corpo. Um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós somos decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventuras, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurais com zelo os melhores dons. Leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Lucas 4, 16 a 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: Sem dúvida citar-me-eis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte,
sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Aqui termina a leitura do Santo Evangelho. Peço à congregação que se ponha em pé para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Está um hino marcado aí? Nós esquecemos a entrada das crianças. O que aconteceu? Então vamos fazer o seguinte. Peço a todos desculpas, sentem-se todos, as crianças virão e trarão as ofertas dele, e aí após isso nós continuaremos. Senhor meu Deus, eu vejo as flores, vejo o sol e linda terra, mas há também a dor e a guerra. Contudo, sou feliz, pois sei que estás comigo. Ó Santo Deus, o mal nos cerca, o terror aqui na terra, no mundo cresce a fome e a guerra, lutando mundo sigo em paz, pois sei que estás comigo. Bondoso Deus, estás comigo, protetor na minha vida, melhor suporto amarga lida, cantando sigo em paz, pois sei que estás comigo. Agora sim, peço novamente a todos que se ponham em pé, confessaremos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai,
A congregação pode se sentar. Nós damos continuidade com o hino 259. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto para a nossa meditação é o texto que a gente leu há pouco do Evangelho de Lucas, capítulo 4. Na nossa leitura de hoje, Jesus é rejeitado pelos seus na terra onde ele cresceu, em Nazaré. Por isso nós falaremos um pouco sobre o que é rejeição, como ela funciona conosco e com Deus. Todos nós sofremos rejeição um momento ou outro da vida. Pequenas rejeições fazem parte da vida, mas às vezes passamos por grandes rejeições. Passamos todos por rejeição porque temos todos o desejo de ser aceitos. Nós somos todos assim, mesmo aqueles que dizem que não. Mesmo aqueles que dizem que não precisam de ninguém, também eles desejam ser aceitos por alguém. E eu sei disso, porque eu sei que Deus nos criou para que nós vivêssemos em estado de aceitação mútua, para que vivêssemos aceitos uns pelos outros e aceitos
sobretudo por Deus. E esta é exatamente a definição de comunhão. Estar em comunhão é quando somos aceitos uns pelos outros e aceitos todos por Deus. Por isso a rejeição dói. Não porque simplesmente é um fator psicológico. Nós não fomos criados para viver nela. Mas como a morte, rejeição faz parte desta vida por causa do pecado. E a dor da rejeição depende de duas coisas. Se você for medir uma grande rejeição, uma pequena, a diferença são dois fatores. Primeiro, é o quanto você foi sincero. O tamanho do dom de si que você fez, quanto você abriu o teu coração. E a segunda coisa é o quanto aquela pessoa é importante para você. De modo que se você abrir o teu coração completamente com alguém que você ama muito, a pessoa mais amada, e você sofrer rejeição, vai ser uma grande rejeição. No entanto, se você estiver mentindo, fingindo, não sendo sincero com uma pessoa que não lhe importa nem um pouco, a rejeição nesse sentido vai te machucar bem pouco, talvez não vai machucar nada. Por isso muitos nessa vida se escondem atrás de máscaras. A falta de sinceridade dessas pessoas as protege da rejeição. É exatamente o medo de ser rejeitado que leva muitos a se esconder atrás de uma máscara de falsidade. Se tornam dissimulados porque lhes falta coragem, temem a dor da rejeição. Aí, ao longo da vida, ao ver que se obtém melhores resultados com menos sofrimento, quando usam falsidade e mentira, se enraizam cada vez mais no erro, sem ver que mentira e hipocrisia são obra do diabo. Por outro lado, parece que sinceridade nos leva, mais cedo ou mais tarde, à rejeição. E se por acaso somos sinceros e ainda por cima estamos defendendo a verdade, aí então se prepara, porque você vai sofrer rejeição. Um seminarista jovem e sincero e inexperiente não faz ideia qual é o peso do ministério pastoral até que ele se dá conta do desprezo com o qual a mensagem é tratada pelos ouvintes. Aí nesse ponto o pastor tem duas opções: dizer coisas que agradam as pessoas para se tornar queridos delas, ainda que não seja a palavra de Deus, ou o pastor se agarra à palavra de Deus e gasta muitas horas de joelho para que Deus dê a ele força para pregar esta mensagem que Deus nos confiou. Uma terceira opção, muito popular também entre os pastores, é fazer um pouquinho dos dois. Assim esperam que, dando a mão a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, terão mais chance que um dos dois vá os ajudar, como se Deus e o diabo fossem trabalhar juntos em alguma coisa. Irmãos e irmãs, isto não acontece. O bem não trabalha junto com o mal, pois foi por esta razão exatamente que Jesus veio ao mundo, para desfazer as obras do diabo e não para trabalhar junto dele. Mas a dor da rejeição que acompanha o Evangelho é o que amedronta tantos pastores, que se tornam infiéis, que abandonam a lei e o Evangelho da Bíblia e seguem o exemplo dos apresentadores de televisão para entreter as multidões alienadas. Por isso eu digo para vocês, orem pelos pastores de vocês, sempre, toda noite. Poucos são os dias em que um servo de Deus não sofre por ser fiel. Orem pelos pastores de vocês, para que nós, pastores, sejamos fiéis a Deus, pregando a mensagem que Ele nos encarregou de pregar, e não aquilo que as pessoas querem ouvir, a menos que as pessoas desejam ouvir o Evangelho. Um outro ponto é que é muito interessante que se tenha escolhido esta passagem para esse período de Epifania. E o objetivo é transmitir uma mensagem muito certa e muito verdadeira.
que quando Deus se revela ao mundo, o mundo rejeita a revelação de Deus. Neste período no qual meditamos na revelação de Deus, Epifania, que quer dizer a revelação, quando Cristo revela sua natureza divina ao mundo, nós precisamos também passar por este tópico, o tópico da rejeição. E por quê? Como eu disse no começo, cedo ou tarde sofre rejeição quem é sincero e que diz a verdade a alguém que ama. Deus não é só sincero e verdadeiro. Deus é a verdade e a verdade é Deus. Ele é fonte da verdade, da luz e do bem. Então, como ele não vai ser sincero àquele que é a verdade? E Deus também nos ama e deseja o melhor para nós. Vocês veem como é. Como a mensagem de Deus não sofreria rejeição neste mundo de trevas. E como se diz, tal pai, tal filho, né? Vocês acham que o Filho de Deus vai receber o que do mundo? Glória e louvor de todos? A luz de Deus ofende o mundo que anda nas trevas. Jesus Cristo operou muitos milagres e revelou a mão poderosa de Deus em Cafarnaum. Os milagres eram para indicar que Deus estava agindo e confirmavam a mensagem divina. Mas o mais importante que ele fazia era ensinar. Ele ensinava nas sinagogas. Ensinou a muitos em Cafarnaum e veio para Nazaré, onde ele cresceu. Voltou à sua própria terra e povo para os ensinar a verdade. E se algum de vocês não sabe o que é uma sinagoga, os judeus tinham o templo, mas esse templo era só em Jerusalém. Mas em cada lugar onde havia uma comunidade judaica, havia pelo menos uma sinagoga. Nessa sinagoga eles não ofereciam sacrifícios como era no templo, mas eles entendiam que o louvor é uma forma de sacrifício de gratidão. Então o louvor tinha substituído o sacrifício nas sinagogas. E eles liam a palavra de Deus, que para eles naquela época era o nosso Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então eles liam a palavra de Deus, essa palavra de Deus era explicada, eles cantavam hinos e eles oravam. Era isso que se fazia nas sinagogas, de que a gente tem informação pelas pesquisas, né? Então Jesus foi à sinagoga, ele leu a palavra de Deus ao povo, com alegria e humildade e em toda a verdade disse para eles que aquela profecia que ele tinha acabado de ler tinha sido cumprida. Aquela profecia que Jesus leu era de Isaías 61. E essa se cumpria na sua pessoa, pois em nenhum outro esteve o Espírito Santo de Deus como estava em Cristo, em cuja pessoa Deus e homem é um só. E ele veio para trazer as boas novas aos quebrantados, para curar a ferida de seus corações amargurados. Ele veio para libertar os prisioneiros do pecado e tirar as algemas deles. Esta mensagem linda ele trouxe ao povo de Nazaré, para que eles fossem consolados e que acreditassem que Deus nos liberta da culpa do pecado através do perdão. Mas nada disso o povo de Nazaré quis ouvir. Eles não estavam interessados no conteúdo da mensagem, mas estavam sim impressionados com a forma da mensagem. Nossa, como esse cara fala bem! Como é que pode? Ele não é lá o filho do José, o marceneiro? Onde é que ele aprendeu a ler? Inacreditável. E era isso que eles estavam pensando. Mas Jesus, vendo isso, responde. E na resposta dele, ele acusa eles de receber mal aqueles que são enviados por Deus. E por que eles recebem mal? Porque são indiferentes ao conteúdo da mensagem e são facilmente impressionados com a forma desta mensagem. Talvez algum de vocês tenha ouvido isso que eu vou dizer, talvez não. Espero que não escandalize ninguém dizendo isso, mas entre pastores muitas vezes se diz o seguinte: você pode fazer o que você quiser com esse povo de igreja, é só fazer com jeito.
Assim, muitos pastores gastam mais tempo pensando como eles vão fazer alguma coisa, aquilo que eles querem fazer, do que pensando no que eles vão fazer. São caprichosos na forma, na aparência, e irresponsáveis no conteúdo. E vocês vão me desculpar usar assim, linguagem tão baixa, né? Mas é como se eles fizessem uma caixa bem bonita e dentro dela enchesse de bosta de vaca. Porque é exatamente isso que muito pastor tem feito por aí. Uma caixa bonita, cheia de bosta de vaca. Ouvir isso me escandaliza, porque o pior é que eu sei que é verdade, eu sei que funciona. Porque igualzinho o povo de Nazaré, é como se não dessemos a mínima importância para o conteúdo, contanto que a forma nos agrade. Assim nós não agimos como cristãos, mas como pagãos e alienados. Jesus condenou o povo que agiu assim, que se impressionou com ele com olhos humanos, mas não olhavam para ele com os olhos da fé. Porque se tivessem fé, saberiam que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus e não o filho de José. Mas de novo Jesus não tentou dar um jeitinho na situação. Jesus confronta eles com a verdade, dizendo que Deus estava os abandonando por causa da dureza do coração deles. E eles que se achavam tão santos, Deus os rejeitava porque eles não tinham fé. Com isso eles quase mataram Jesus. Sentiram tanta raiva que o empurraram para fora e o arrastaram ele lá para cima do monte para jogar ele lá de cima, para matar ele. Mas não era o tempo do Senhor entregar sua vida, assim ele passou por entre eles. Um milagre talvez, passou por entre eles e eles ficaram olhando, cadê ele? Sumiu, desapareceu, não conseguiram encontrar. O Filho de Deus se revela ao mundo e o mundo o rejeita. Mas também isso havia sido profetizado. Em Isaías 53, versículos 1 a 3, nós lemos o seguinte. O profeta diz isso. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O revelar do Filho que era necessário à salvação tinha uma consequência direta, que o Filho de Deus fosse desprezado e sofresse desonra, porque o mundo não sabe honrar a Deus. Essa desonra ele sofreu a sua vida toda para cumprir a sua missão. No entanto, a maior de todas as rejeições juntas foi a rejeição que ele sofreu na cruz. Ali, pregado no madeiro, ele sofreu a rejeição de Deus Pai por causa dos muitos pecados com os quais ele estava carregado. Ele sofreu as dores do inferno naquela rejeição, porque tendo sido verdadeiro e sincero, foi rejeitado por aquele de quem tinha amor sem medida, o Pai, quem ele amava com amor eterno. Ele sofreu a rejeição pelo bem de todos, mesmo aqueles que o rejeitaram. E nunca houve tanta dor quanto nas palavras, Deus meu, por que me desamparaste? Quando elas são ditas por ele. Mas tendo sofrido o abandono, ele pôde dizer ao fim, está consumado, tendo com as suas dores garantido a todos nós a salvação. Ele sofreu rejeição para que nós fôssemos aceitos. Nós merecíamos ser rejeitados de Deus para sempre por causa dos nossos pecados, mas ele sofreu em nosso lugar, para que pela fé no seu sacrifício nós possamos ser aceitos por Deus. Estejam, portanto, firmados nessa fé, pois tão certo quanto ele ter sofrido, assim também nós seremos livrados do sofrimento eterno.
Não permitam que nada substitua essa fé. Não se deixem enganar pela vaidade e pelas aparências. É crendo neste conteúdo de mensagem que nós temos salvação. Nada mais vale diante de Deus que através deste sangue derramado traz consolo ao quebrantado de coração e liberta do pecado os prisioneiros da lei. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós agora recolhemos as ofertas. Durante o recolhimento das ofertas, cantaremos do hino. Assim que aparecer. Peço à congregação que se ponha em pé para oração. Entre os pedidos nós temos aqui que a Patrícia da Silva Rezende Bus pede oração
pois fará a cesárea na segunda-feira. Ivonete Bus agradece pela cirurgia bem sucedida. Edinalda, isso, Edinalda, agradece pela viagem. Dione e Daniel Mutz, eles estão viajando, nós oramos por eles também. A Nilva e o Chico agradecem pela viagem, que deu tudo certo. Agradecer a Deus também, nós agradecemos a Deus também pelas viagens dos jovens ao Congresso Nacional em São Paulo, que deu tudo certo, parece que foi um estouro, o pessoal ficou feliz. Que bom. Oremos. Todo-Poderoso e Eterno Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tantas bênçãos que sem o nosso merecimento tu nos concedes. Nós te louvamos especialmente porque preservaste entre nós a tua palavra e os santos sacramentos. Nós te pedimos que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis. Pedimos por aqueles que ouvem a tua palavra uma correta compreensão e confiança na mesma palavra. Fortalece a nós e os demais cristãos, para que coloquemos a nossa confiança somente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos, Senhor, a combater o bom combate da fé. Derrama a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente nossa pátria, o seu povo, o governo e todas as autoridades que colocaste sobre nós. Pedimos, Senhor, que ilumine estes para que possam governar o teu povo segundo a tua vontade. Nós trazemos diante de ti nossas escolas, em especial nós pedimos pelos nossos filhos, que estes possam crescer na fé cristã e também no conhecimento útil dessa vida. Por isso pedimos pelos pais e professores, que o Senhor os abençoe com sabedoria e muita paciência, para que possam educar os seus filhos com amor e correção. Nós pedimos, Senhor, que nos defenda de toda calamidade, de todo dano, de toda tragédia, do caos e da desordem. Pedimos, Senhor, que aceites essas ofertas que nós trazemos diante de Ti para o Teu louvor e serviço. Concede Teu Espírito Santo a todos os que participam da Santa Ceia hoje, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus Cristo em sincero arrependimento, em fé e para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor. Nós pedimos, Senhor, pela Patrícia da Silva Rezende Bus, pela cesariana que ela passará na segunda-feira. Pedimos que oriente a mão dos médicos, que o Senhor proteja tanto ela quanto a criança. Te louvamos, Senhor, porque a Ivonete Bus passou por uma cirurgia bem sucedida. A Edinalda agradece pela viagem. A Dione e o Daniel Mutz estão viajando. Portanto, Senhor, nós te pedimos que abençoe a viagem deles, que os proteja do mal e do risco. Te agradecemos, Senhor, porque a viagem da Nilva e do Chico foi bem e que eles foram protegidos e guardados pelo teu amor. E te agradecemos, Senhor, pela viagem dos jovens que foram ao Congresso Nacional em São Paulo, que todos foram preservados e edificados na tua palavra. Pedimos que abençoe a cada um deles e que aquelas sementes que foram plantadas cresçam e deem fruto. Como estrangeiros e peregrinos que somos neste mundo, ajuda-nos por meio da fé em uma vida que te agrada, a nos preparar para a vida que há de vir, fazendo a obra que nos confiaste enquanto é dia, antes que venha a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. E quando vier a nossa última hora, sustenta-nos com o teu poder e recebe-nos em teu reino celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
A congregação pode se sentar, nós damos continuidade cantando o hino 89. Tudo que eu tenho, para a liturgia. O Senhor seja convosco. E com o teu Espírito. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo é do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Os céus e a
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder e a glória Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Vocês podem se sentar, nós nos damos as mãos, na verdade vocês podiam ficar de pé, desculpa. Nós nos damos as mãos e depois disso, durante a Santa Ceia, nós cantamos os hinos que estão aí. Cabeça.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Posso de manhã com alegria despertar e confiante continuar trabalhando. Posso acreditar no amanhã, pois sei que em meu caminho sempre terá luz. E a certeza disso quem me dá é Deus. Quando disse eu, Senhor teu Deus, sou o Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Posso, meu irmão, estender a minha mão e com ele conviver cristamente. Eu posso amar e aos outros perdoar, e ao meu Salvador louvar, porque Deus me amou primeiro em Cristo Jesus. Hoje, se eu, Senhor teu Deus, sou o Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. Devo então falar e a todos anunciar esta luz que existe em meu caminho, sendo assim luzeiro a brilhar perante os homens, luzeiro desta luz de amor. Esta luz é o Filho, Cristo Salvador. E o Pai disse, eu, Senhor teu Deus, sou o Deus de amor, por meu filho eu te salvei, e na terra da bem-aventurança um lugar te reservei. A congregação que se põe em pé para dizermos em conjunto o Nunc Dimittis. Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, demos graças ao Senhor e oremos.
Todo-Poderoso Deus, nós te agradecemos porque nos deste conforto pelo perdão dos pecados. Nós te suplicamos que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê amor para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E com Bendigamos ao Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A congregação pode se sentar. Os mesmos anúncios da semana passada. A instrução de adultos na terça e culto no próximo sábado. Eu ouvi dizer que o pastor Volmir volta na segunda-feira, é isso? Quem sabe? Ninguém? Ouvi dizer, boato. Eu não tenho nada a declarar. Ah, sim, tem sim. Tem o informativo. Não esqueçam do informativo que está ali na mesinha ali, para o mês de fevereiro. E também não esqueçam, vocês que não buscaram ainda os envelopes azuis estão lá no fundo do banco. Está uma bagunça bem boa. Vocês vão se divertir tentando encontrar o envelope de vocês. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Senão nós passamos para o hino final. Ninguém? Hino 300.